Voltei, galera. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê do sumiço e também falar do planejamento do Mário Bittencourt para 2025, logo depois da vinheta. Fala, galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois de dar uma sumida aqui do canal, e eu explico o porquê sumi, eu tô de volta para voltar a falar de Fluminense, que é, ao lado da minha família, aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho verdadeira paixão, verdadeira idolatria. Sumi um pouco porque precisei cuidar de algumas questões, sobretudo de saúde mental, né? Pois num país que caminha serelepe para a Idade Média, com o congresso mais criminoso da história desse país, com o nazifascismo crescendo e crescendo e crescendo, e atingindo pessoas que são vítimas do nazifascismo, como LGBTs, mulheres, negros, não tem como a saúde mental ficar em dia. E aí, com o Fluminense na fase em que está, não mudou ainda, e eu tenho dúvida se vai mudar, realmente a saúde mental foi pro caralho e eu precisei dar um tempo, né, para me recuperar, sair um pouquinho de casa, estar mais com a família, né, para poder estar equilibrado para gravar mais vídeos, tá? Então essa é a explicação do sumiço, essa é a explicação do retorno e vamos falar agora do planejamento do senhor Mário Bittencourt para a Série B em 2025. Mas, Alexandre, você já está cravando que o Fluminense vai cair? Não, eu não estou cravando que o Fluminense vai cair. Talvez não caia. Acho que tem elenco suficiente, né, para ficar na parte de cima da tabela, mas não temos técnico. A demissão do Fernando Diniz ela se dá não por convicção, porque nada que o Mário Bittencourt faz é por convicção. Ele não teve convicção quando contratou o Abel, ele contratou um escudo para ele mesmo. Ele não teve convicção quando contratou o Fernando Diniz, né, porque também era um escudo para ele mesmo, porque poucas pessoas acreditavam, né, e se desse errado a culpa era do Diniz, como acabou sendo no final das contas, e não dele. E ele foi salvo pelo Fernando Diniz, que fez um excepcional trabalho nos levando à conquista da Libertadores e à conquista da Recopa, além de Carioca e Taça Guanabara. Quando começou a dar errado, a convicção de que eu não demito o treinador foi para o espaço e ele demitiu. Na entrevista coletiva disse que Marcão era o técnico, uma semana depois contrata Mano Menezes. E, gente, Mano Menezes é o técnico mais superestimado da história do futebol brasileiro. Não tem nenhum outro técnico mais superestimado que ele. É um técnico com 30 anos de carreira e 10 títulos. Sendo que 5 desses 10 títulos são estaduais, ou seja, nada. Ganhou 3 Copas do Brasil, e aí sim, títulos importantes, e ganhou 2 Séries B. Em 2005 pelo Grêmio, em 2008 pelo Corinthians. Não ganha nada faz um tempão. Nunca ganhou um título internacional. O máximo que conseguiu foi a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando perdeu com Neymar e tudo para o México por 2-1 na final. Ficou com a prata. Mano Menezes é superestimado, Mano Menezes é arrogante, Mano Menezes não é um cara de bom trato com o grupo. E se a gente, eu falo isso aqui em alguns vídeos, quem olhar os vídeos de trás, eu já falei isso. O Mário Bittencourt colocou 2 granadas sem pino dentro do elenco, Douglas Costa e o Terence. Para quem acompanha futebol sabe do comportamento desses 2 jogadores, o Douglas Costa no Grêmio, por exemplo, e o Terence no Atlético Paranaense, quando não era titular, era um inferno dentro do clube. E o Mano Menezes, sem o traquejo, sem a capacidade de gerir um grupo, vai balançar essas granadas sem pino e isso vai explodir. E talvez as 2 conquistas de Série B tenham motivado o Mário Bittencourt a contratar o Mano Menezes, né? Porque se cair, o Mano Menezes já tem experiência em voltar com grandes clubes para a Série A. Eu torço muito para que eu esteja completamente errado. Eu torço muito para que o elenco compre a ideia do Mano Menezes e faça com que o Fluminense vença os seus jogos, saia da zona de rebaixamento e cresça chegando na primeira página do Campeonato Brasileiro. É possível. Temos time para isso. Temos até um elenco, embora envelhecido, né, pelas oportunidades de mercado do senhor Mário Bittencourt,
temos elenco para chegarmos na primeira página, temos elenco até para brigar por um G7, G8, caso exista para a Libertadores do ano que vem. Mas a certeza que eu tenho é que o bicampeonato da Libertadores não virá. Tá? Não virá porque nós não temos um técnico capaz de nos levar ao bicampeonato da Libertadores. Uma pena, porque o elenco do Fluminense de 2023, se bem trabalhado e com um planejamento correto da vice-presidência de futebol, que é o próprio Mário Bittencourt, né, da diretoria executiva de futebol, que é o Paulo Angione, né, e do senhor Frederico Chaves Guedes, poderia fazer com que o elenco, com reforços pontuais e verdadeiras oportunidades de mercado, como por exemplo lá atrás foi o João Arias, e não com jogadores velhos em final de carreira, né, que já não querem mais nada com futebol, como Douglas Costa, como Terãs, como o próprio Renato Augusto. Esse elenco poderia sim nos trazer o bicampeonato da Libertadores. Seria muito mais difícil do que ganhar o primeiro, mas poderia sim nos trazer o bicampeonato da Libertadores. Mas como a diretoria priorizou a porcaria, a merda, a inutilidade do estadual e fez o elenco estrear com uma semana de treinamento, as contusões não param. Em um elenco envelhecido, sem a devida preparação, sem a devida pré-temporada, as lesões não vão parar. E aí começa jogador a não querer mais jogar no Fluminense. E olha, incrível, o zagueiro frouxo Marlon não quer reduzir o salário para continuar no Fluminense, evocou lá a cláusula da FIFA de guerra e está buscando um outro clube para jogar. Vai com Deus, com Satanás, com o que você quiser, porque você é um jogador frouxo. Tá? Não adianta dizer sou grato ao Fluminense se dentro de campo você falha e falha e falha porque não tem a coragem de fazer as jogadas que necessitam ser feitas. Não sabemos o que vai acontecer em termos de modelo de jogo. Eu sei que é completamente diferente aquilo que o Mano Menezes faz do que o Fernando Diniz faz. E aí mostra mais uma vez que a diretoria do Fluminense não tem convicção. Porque o senhor Mário Bittencourt veio numa entrevista coletiva certa vez dizer que as categorias de base jogariam para formar jogadores para o modelo de jogo do Fernando Diniz. Isso nunca aconteceu. Aliás, pior que isso. As categorias de base do Fluminense estão demolidas. O Sub-20 é 14º colocado no Campeonato Brasileiro da categoria. Hoje, quarta-feira, tem jogo do Sub-17. Eu espero que tenha um resultado melhor do que o Sub-20. E aí eu não estou falando que as categorias de base têm que ganhar, mas tem que formar jogadores e não há isso. O Arthur, a grande esperança, joga no Sub-20, sobe para o profissional, não joga nada, absolutamente nada, não está formado, não há uma formação plena para o cara subir jovem e arrebentar no profissional, como tem o Palmeiras, com o Hendrick, com o Estevão, com o Luiz Guilherme. Os meninos sobem e performam. No Fluminense os meninos sobem e somem. O João Neto subiu, está lá no CRB, na reserva do CRB. O Arthur voltou para o Sub-20. O Lucumi, contratado, não teve oportunidade. Quando entrou não foi bem. Está no Sub-20? Está bem no Sub-20. Vai estar bem no profissional? Não sabemos. E é assim, o Cauê Elias está lá no profissional, joga, fez um bom jogo contra o São Paulo, mas até agora nada, porque esses jogadores não são formados para subir, são formados para ganhar título na base. E isso não importa. O título na base não importa, a performance importa, e o Sub-20 não está jogando nada. Então, meus amigos, nessa volta aqui do canal, nessa volta ao canal, eu quero dizer a vocês que muito complicada a situação do Fluminense pela falta de convicção e por Mário Bittencourt ter um ego muito maior do que o amor que talvez ele tenha pelo Fluminense. Mano Menezes é um deboche com a torcida do Fluminense, um técnico, repito, de 30 anos de carreira com 10 títulos, sendo 5 estaduais. O Mário Bittencourt diz que não acompanha o futebol internacional para contratar um técnico estrangeiro. E eu não estou dizendo que técnico estrangeiro é solução para tudo, não é. Mas tem bons técnicos estrangeiros que poderiam estar no Fluminense, já que ele foi atender a parcela burra da torcida e tirou o Fernando Diniz. Mas ele não acompanha. Mas se ele não acompanha, e ele como presidente não precisa ser um entendido em futebol, ele precisa ser um entendido em gerir o clube, em gerir as áreas do clube, ele tem que ter um scout que não fique olhando o jogador velho, mas que fique olhando
né, jogadores jovens, do mercado sul-americano principalmente, porque são baratos, né, Série B do Uruguai, Série B da Argentina, Série A dos clubes menores, tem bons jogadores lá que poderiam ter vindo para o Fluminense com um custo muito menor do que o custo que se paga mensalmente a Renato Augusto, a Douglas Costa, né, e a Terãs, por exemplo. E tem que estar de olho também em técnicos estrangeiros que têm trabalhado bem, para que a gente possa ter um leque muito maior do que contratar um ex-técnico em atividade como Mano Menezes. Né? Se Deus existe, que ele salve o Fluminense do Mário Bittencourt, do Paulo Jone, do Fred e do Mano Menezes. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.